Bom dia a todos, que a paz do Senhor possa estar na vida de cada um aqui presente. Hoje eu vou tratar da questão, o texto vai falar de sábado, mas o foco não é o sábado, mas a crítica que os fariseus fazem em função do sábado. E para iniciar, eu gostaria de trazer uma realidade que acontece lá na Coreia do Norte e que tem muito a ver com a nossa passagem e também tem muito a ver com a forma como os fariseus olhavam a palavra de Deus. Lá na Coreia do Norte, quando eles se afiliaram no conglomerado da União Soviética, eles mantiveram o poder e a figura principal para que todos os países nesse conglomerado do comunismo era o Stalin, né? Então ele era a pessoa forte, ele era o parâmetro. E ele, com o braço forte, como companhia militar, ele conseguia manter todos os países em harmonia. Só que com a morte dele, começou a desestabilizar o Império Comunista. Ou seja, cada país tinha uma grande chance de fazer um motim, de sair do comunismo e eles se declararem ou independente ou retornar ou se tornar um país capitalista. E eles ficaram, todos precisavam achar uma ideologia, talvez uma política, que pudesse sustentar o comunismo. A Coreia do Norte não foi diferente. Falei agora, o Stalin não está presente. Na época, o Kim Il-sung falou, nós precisamos criar uma filosofia só nossa, que nós possamos manter o nosso regime dentro da ideologia comunista. E eles foram buscar essa ideologia aonde? Na Bíblia. E como é que eu sei isso? Como é que eu sei a parte dessa história? Porque um alto escalão da Coreia do Norte, ele pediu asilo político ali nos Estados Unidos, e ele é professor ali no George Mason, e ele falou como é que essa realidade, como essa virada de chave aconteceu na Coreia do Norte. E ele, o Kim Il-sung, né, o pai, né, ele tinha um genro, e o genro dele era pastor. Ele usou de modelos bíblicos para trazer a Coreia do Norte uma ideologia para que pudesse manter o país dentro do comunismo. E qual foi a ideologia que ele trouxe? Dentre muitas coisas que estavam deturpadas em questão da Bíblia que nós conhecemos, eles trouxeram a ideia da trindade. Então, a nossa trindade, nós temos Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles trouxeram a ideia da trindade baseado na pessoa do Kim Il-sung, que ele foi aquela pessoa que fez a Revolução Comunista. O filho, Kim Jong-il, ele era o filho, e o Espírito Santo, o Partido Comunista. Então, formava a Santa Trindade ali na Coreia do Norte. E nós, biblicamente falando, nós viemos a domingo para quê? Para que nós possamos louvar, adorar a Deus. E também confessar os nossos pecados diante a Deus. O povo coreano, norte-coreano, eles eram convocados a terem também o mesmo tipo de adoração e também de confissão de pecados. Então, eles teriam seus encontros, talvez em seus lares, nas suas comunidades, na qual eles precisavam reverenciar a foto, né, do Kim Jong-il, né? Todas as casas têm a foto do Kim Jong-il, do Kim Il-sung, quer dizer. Eles ganhavam um broche com a foto, né, com a semelhança, a imagem do seu Deus Pai, que era o Kim Il-sung, e ele precisava limpar, carregar por onde que for. No dia que ele perder, ele tinha que pagar com a vida, né? Qualquer o broche ou a foto do Kim Il-sung. Então, o que eles faziam? Além de eles fazerem essa reverência à Trindade, eles também faziam a confissão do pecado. E qual era o pecado no ponto de vista deles? Era tudo que era contra o regime que eles estavam impondo. Tudo que era contra o regime norte-coreano, ou seja, o maior inimigo do norte-coreano, sim, é o capitalismo e também a Coreia do Sul.
Se você tivesse visto um drama, né? Era o dia onde você tinha que pedir perdão ao Kim Il-sung. Poxa, eu assisti o drama da Coreia do Sul. Eu ouvi músicas que eram proibidas do Coreia do Sul. Ou seja, era o dia onde você precisava confessar, né, coisas que não fazem parte do regime que eles estavam impondo. E para piorar a situação, era o dia da delação. Era o dia onde você julgava e você apontava o dedo para as pessoas que não estavam de acordo com as regras. Então, faz, olha, aquele cara lá, eu sei que ele estava falando bem da Coreia do Sul. Ah, ele estava falando alguma coisa ali da América do Norte, ele estava gostando da ideia. Oh, o cara lá tomou Coca-Cola escondido. Então, tudo isso era o dia da delação. Infelizmente, meus queridos, eles tinham a forma, tiveram a inspiração bíblica de trazer, mas todas aquelas regras não estavam levando a Deus, ao nosso Deus que nós conhecemos, mas sim a um Deus, a Trindade, que eles mesmos cogitaram e eles se tornaram deuses do seu povo. Quem é o maior beneficiado nesse sistema? Será que o povo? Será que eles fizeram isso pensando no povo norte-coreano para o bem deles? Não. Eles fizeram isso para que eles possam ter controle sobre o seu povo. E a mesma coisa acontece com os fariseus. Os fariseus no mundo judaico, no Israel, eles também tinham regras que pareciam ser bíblicas, regras que falavam de Deus, mas quando você vê, eram regras que estavam totalmente deturpadas, que levavam para longe de Deus. E os fariseus, senhores da lei, eles impunham esse padrão de conduta para que o povo, não para que o povo pudesse se achegar a Deus, mas as regras eram tantos detalhes que o povo, eles não se sentiam à vontade. Caramba, eu não consigo seguir tantas regras. Como deve ser bom você, fariseu, que consegue cumprir todas essas regras. E eles faziam isso como controle. Eu faço as coisas certinhas de Deus. Eu mereço a graça de Deus. Você, gentalha, por mais que você é povo de Deus, vocês não conseguem cumprir nem um décimo do que eu estou fazendo. Essa era a atitude dos fariseus perante o seu povo, na qual pareciam falar de Deus, mas eles afastavam as pessoas para longe de Deus. Vamos ler a passagem de hoje e entender como é que isso funcionava. A passagem fica no Lucas 6, 1 a 5. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu vou ler o primeiro versículo e eu gostaria que vocês pudessem ler os versículos pares. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, os seus discípulos começaram a colher espigas. Então, debulhando-as com as mãos, comiam os grãos. Jesus lhe respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Então acrescentou: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Vamos lá, aqui começa certo dia, certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, os discípulos começaram a colher e comer as espigas. Os caras estavam com fome. Até aqui, ter fome, você se alimentar, não há nada, não há nenhuma restrição contra isso. Tanto é que dentro da Torá, a lei de Deus, você poderia até entrar no campo que não era seu, você poderia colher do fruto, ou você pode pegar o cereal e você poderia comer até você ficar satisfeito. Isso era de acordo com a lei. Não tinha nenhum problema você fazer isso
na casa do vizinho, ou seja, na lavoura da pessoa que você nem conhecia. Era um mandamento de Deus direto. Até aí não tem nenhum problema. Qual foi o problema que os fariseus acharam na atitude dos discípulos de Jesus? Era que eles estavam fazendo isso no dia chamado sábado. O sábado era um dia reservado para Deus, para que você possa santificar. O quarto mandamento dizia: você precisa observar o sábado, você precisa santificar. Deus descansou, então você, no sábado, você não pode trabalhar, você precisa descansar. Essa foi a lei de Deus dada a Moisés e Moisés para o povo de Deus. Isso era a Torá. Ou seja, todo sábado, o sétimo dia, o povo precisava santificar. No ponto de vista dos fariseus, o ato de arrancar, ou seja, puxar, né, o cereal, debulhar com a mão e comer, era caracterizado como trabalho. Aquele ato, aos olhos dos fariseus, era uma violação da lei. Por isso eles estão lá tirando satisfação de Jesus e seus amigos, os seus discípulos. Por que vocês fazem o que não é permitido ao sábado? Bem, eles mexeram com a pessoa errada, porque quem criou essa regra foi Deus. E Jesus, nada mais que é o Filho de Deus. Ele sabe muito bem como é que funciona a regra do sábado. Ele é o dono do sábado. Mas é interessante que Jesus, em vez de talvez tentar explicar aonde o ponto que os fariseus erraram, Jesus, ele começa a admoestar, começa a trazer um argumento para que eles possam refletir, muito mais do que refletir, para que eles possam ver que vocês estão errados. Mas antes disso, vamos ver se realmente o ato dos discípulos caminharem no sábado, puxar comida e comer, se isso é realmente pecado ou estão infringindo a lei de Deus. Na verdade, os fariseus, ou seja, os judeus, estavam muito a par do que aconteceria se o povo não observasse a palavra de Deus. Então, não observou, andaram longe de Deus. O que acontece? Invasão dos inimigos, a colheita não dá seus frutos, foram exilados. Então, eles ficaram preocupados. Poxa, como é que nós podemos fazer de maneira prática? Observar a palavra de Deus com zelo e dedicação, para que nós possamos estar dentro da paz, usufruir da bênção de Deus. Então, tinha pessoas que estão ali, tentando ver qual é a melhor maneira de observar a Torá, a palavra de Deus. E para isso, eles foram agregando experiências particulares. Ao longo do tempo, eles foram agregando regras para que você possa observar melhor a Torá. E o resultado dessa experiência, dessas observações, para que você possa cumprir a palavra de Deus como deveria, eles criaram outros manuais, outros rituais, chamado de Mishnah e Talmud. Torá, palavra de Deus, Mishnah e Talmud. Então, grande parte das regras dos fariseus não estavam na palavra de Deus. Estavam no Mishnah e no Talmud. Então, por exemplo, não podemos trabalhar no sábado. Aí eles começam a usar a razão, a lógica humana. O que é trabalho?
o que vai caracterizar trabalho. Regra número 1, regra 2, número 3, e todo mundo começou a trazer as suas convicções do que significa o trabalho. Por exemplo, para eles, o trabalho caracterizava a seguinte ação. Você pegava um objeto no sábado, você joga para cima. Se você pegar com a mesma mão, é considerado trabalho. Então eles começaram a sair do normal. Começou um absurdo. Então, para que uma coisa que você joga para cima, se você, para não caracterizar, o cara jogou com a direita, se você pegar com a esquerda, isso não é trabalho. Vocês estão vendo o ridículo? E a segunda regra, outra regra que é muito absurda. Chegou sábado, você pegou lá uma bandeja, deixou ali na mesa, né? Pegou uma maçã, e você deixou a maçã lá, e sem querer a maçã rolou, caiu no chão. Você se curvar para pegar a maçã e colocar na sua boca. É trabalho. Isso também é trabalho. Você viu a noia, onde as pessoas estão chegando? Ao cúmulo. E os fariseus estavam usando essa regra para julgar os discípulos de Jesus. Eles não estavam usando a palavra Torá de Deus para julgar. Eles tinham um conjunto de valores, um conjunto de regras que eles conseguiam obedecer. Que agora, já que obedeceram, eles tinham condições de fiscalizar as pessoas, criticar as pessoas. Estavam nesse lado. E Jesus olhando assim, se liga, meu. O que vocês estão fazendo? Não tem nada a ver. Não está de acordo com a palavra de Deus, que nem os norte-coreanos inventaram a trindade lá, não tem nada a ver com a palavra de Deus. E vocês também falam de Deus, acham que são os caras mais santos, mas vocês, de longe, fugiram do ponto principal. E um terceiro exemplo é que você poderia andar no sábado 2.000 passos. 2.000 passos. Puxa, não sei como é que eles chegaram, por que não 1999 ou 2001? 2.000 passos. Dá cerca de 3 quarteirões. É você sair daqui, pegar a Rua Solon, Rua Anhanha, Italianos, até General Flores. Até lá dá uns 1.000 passos. Foi lá, voltou, dá 2.000. Acabou. A cota deles é isso. Não podia estourar. Por isso que, não sei se tem irmãos também da ascendência judaica, por isso que muitos irmãos que moram, os judeus moram no Bom Retiro, eles moram no 5º andar, até no máximo 5º andar, porque era o mínimo que eles possam descer de escada a pé para chegar até uma sinagoga. Então, por isso tem várias sinagogas aqui no Bom Retiro, para que eles não caiam no erro de cair nessa tradição de não violar o sábado, o dia do trabalho, para não caracterizar trabalho. E Jesus fala assim, vocês desvirtuaram toda a verdade de Deus. Vocês estão usando uma regra que não condiz com a verdade de Deus. E você usa em nome de Deus. Em Êxodo 12:16, diz assim a palavra de Deus, no primeiro dia, convoque uma reunião sagrada. No 7º dia, outra. Não façam nenhum trabalho desse dia. Isso é a ordem de Deus, não trabalhe. Mas olha só, exceto o da preparação da comida. O que o Jesus e os seus discípulos estavam fazendo lá, não tinha nenhuma proibição perante os olhos de Deus, perante a Torá. Poderia preparar comida. Mas para os fariseus, o cara trabalhou, vocês estão fazendo o que é contrário, não segundo a lei de Deus, segundo a nossa tradição. Aí que começa. Quando você
foca apenas no certo e no errado, quando você está apenas focado para fiscalizar, julgar e criticar, você é incapaz de enxergar o seu próprio erro. Você não vai saber que está errando. Usando de novo essa regra de 2.000 passos, eu não sei em que região isso estava acontecendo, em que cidade, em que vila. Mas, fazendo uma suposição, eu tenho certeza que uma cidade onde Jesus passava, essa cidade, essa vila, tinha mais do que 2.000 passos. Sim ou não? Tinha muito mais. Tá bom, uma cidade tinha 2.000 passos. Aonde ficam os campos de cereais? Provavelmente além de 2.000 passos. 10.000 passos, ou seja, precisa de um lugar grande para que as plantações possam crescer. Não pode ser no meio da cidade. Olha só, o fariseu, que só podia andar 2.000 passos, para ver o que o Jesus e seus discípulos estavam fazendo errado, o que eles fizeram? Eles burlaram a lei. Eles andaram muito mais que 2.000 passos. Tinha que andar, não sei, 4, 5 mil passos para chegar lá e acusar os caras. Ou seja, eles quebraram uma lei só para ir lá para dizer que você está errado. Olha só o cúmulo. Olha só como, quando você fica fissurado do que é certo e do que é errado, o que nós somos capazes de fazer. Você ignora as regras que você violou e você só leva em consideração o que aquela pessoa fez de errado. Essa era a atitude condenável perante Jesus. O que vocês estão fazendo? É loucura você ficar criticando, enquanto que você também está fazendo coisa errada. Isso é loucura. Como você pode julgar se você também está quebrando as regras? Para Jesus não fazia o menor sentido. Lucas 6, 42 diz assim: como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está no seu próprio olho? Hipócrita, hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que o fariseu está fazendo era hipocrisia. Hipocrisia. Se achando o justo, o fiscal, mas não era. Aos olhos de Deus, eles fundamentaram na base errada. Parecia o que é de Deus, mas não era. Julgavam em nome de Deus, mas estava julgando totalmente errado. Em vez de julgar a si mesmo perante Deus, preferiam julgar outras pessoas. Meus queridos, queria trazer essa aplicação nessa manhã. Cada vez que você levanta o dedo para julgar o próximo e dizer que você está errado, tenho certeza que ele vai achar mais 3 outros motivos que você também está errado. Não é? Como é que vocês brigam em casa? Como é que é a briga com seu cônjuge? Olha, querida, você fez isso errado. Ela, poxa, não, e você não fez isso errado também? Não vem o ataque, o contra-ataque não vem imediato? Se você falar uma coisa, né? Ontem ele estava falando assim, eu sou empregado das minhas filhas. Antigamente, meu pai dava come isso, você comia. Agora, traz 2 coisas, não gostei, você pode comprar outra coisa. Aí o pai tem que ir lá comprar, Então, não sei por que estou falando isso. Mas olha só, a gente julga. E quando nós julgamos, quando tem, que se você for contra um filho adolescente, fala de um erro que ele está fazendo e você vai tomar quantas coisas dele, fala, pai, você não faz isso. Então é melhor você nem começar esse argumento que você vai sair perdendo.
Olha o ponto aqui. Quando você julgar, né? Não sei se vocês já aprenderam isso antigamente, alguém me ensinou. Quando você está apontando o dedo, né? Um para lá, 3 dedos está apontando para você. Essa é a regra de ouro do cisco e da trave. Quando você apontar para alguém, para o seu cônjuge, para o seu filho, ou para alguém da igreja, ou qualquer. Se você apontar um dedo, saiba que ele tem mais 3 argumentos contra você. Hipocrisia. Quanto mais você julgar, mais hipócrita você vai virar. Mais hipócrita. Achando que é o santinho, achando que você é o correto. Quanto mais julgar, de novo, mais hipócrita você será. Precisamos nos libertar desse espírito de julgamento. Cada vez que você julga, cada vez que você exalta o erro dos outros, na verdade você está encobrindo o seu erro. Você está mascarando o seu erro. Você quer deixar o erro do cara mais evidente para você se esconder do erro do cara. Não vou. Eu não faço. Mas você sabe o que você faz de errado. E você esconde. Olha como é que a pessoa faz isso. Nossa. E você sabe que também é uma gentalha que não presta. Mas só apontando o dedo. O que os fariseus deviam fazer no sábado? Meu mané, você não precisa quebrar suas próprias regras, você não precisa andar 2.000 passos e ir até lá dedurar que vocês estão errados, não. Fica em casa, descansa, relax, man. O que Deus está dizendo para o povo e os fariseus, relaxa, cuida da tua vida. Meus queridos, vocês vieram na igreja hoje, vocês estão relaxados? Vocês vieram descansar em Deus? Ou vocês estão avidamente trabalhando, acusando, criticando, fiscalizando? Criticando o louvor, analisando os sermãos e as orações. Não gostei. Meus queridos, nós viemos à casa de Deus, nós viemos no ir para que você possa ter um refrigério, descanso em Jesus. Amém, irmãos? Não é para fiscalizar atitudes de pessoas. Por que isso? Não é. Não faça isso, pelo amor de Deus. Meus queridos, precisamos focar além do que é certo e do que é errado. Precisamos focar não nas pessoas, mas focar em Deus. Eu e Deus. Você precisa desse descanso. E você não vai descansar se você começar a criticar. O descanso que você vai ter em Deus. Vinde a mim, vós todos estão cansados. Você precisa trazer esse fardo para Deus, você precisa descansar. Vinde a mim e alivia suas cargas. E chega de colocar um fardo pesado na vida do seu próximo. Você não aguenta ser criticado, mas por que você critica as pessoas? Joga esse fardo. Não coloca esse peso na vida das pessoas, meus queridos. Voltando à narrativa, versículo 3, Jesus respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da presença, o que era permitido apenas aos sacerdotes, e os deu também aos seus companheiros. Então acrescentou: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus poderia pegar mais leve e explicar os motivos para os fariseus. Olha, estamos com fome, não sei o quê, né? Você sabia o que você, fariseu, está fazendo? O Talmud, o Torá, não estão condizendo com a palavra de Deus, não está condizendo nada com a Torá. Jesus poderia ter essa atitude muito mais de: olha, tudo bem, eu entendo. Não, Jesus foi duro. Tá bom.
Ok, na minha opinião, vocês fariseus, as suas regras não são bíblicas, não são do Torá. Vocês inventaram essas regras, essas tradições para condenar os discípulos e o povo de Deus, não é? Tá bom, então eu vou usar a mesma regra contra vocês. Eu vou usar o mesmo raciocínio. E eu gostaria que você pudesse explicar essa situação. Como é que o rei Davi, ele comeu os pães que estavam ali na presença de Deus? Porque aqueles pães eram exclusivamente, primeiramente, até certo horário de Deus, depois de certo horário, os sacerdotes poderiam comer. Isso não estava nem no Talmud, não estava nem no Mishnah, estava na palavra de Deus. Essa era uma ordem direta de Deus. Como é que então, me explica, como é que então o Davi, que cometeu um sacrilégio em comer aquele pão, o Davi ainda está vivo? E como é que o sacerdote, no caso, Aimeleque, deixou o cara de boa? Me explica. Segundo as suas regras, as suas tradições. Cara, calaram a boca, não tinha como explicar. Que Davi é Davi. Não. A regra é igual, você tem que explicar. E os caras ficaram sem argumento nenhum. Voltando um pouco nessa questão do Davi, para a gente explicar essa questão. O Davi, naquela época, ele estava fugindo de Saul. Saul, com inveja de Davi, pensando que o Davi ia tomar o reino dele, ele queria matar, acabar com o Davi e os seus amigos. Davi estava fugindo, se exilando nas cavernas, fugindo, sem comer, sem nenhuma arma para se defender, cansado, exausto e sem rumo, né? Imagina, né? Quando você acaba o culto, você tende a voltar para casa. Imagina a ideia de que você não tem casa. Você fica totalmente sem norte. E Davi estava nessa situação, passando fome, os caras, 50 neguinhos estavam com ele, e falei, caramba, os caras, basta eu morrer de fome, os caras também vão morrer de fome, eu sou responsável também. E ele lembrou do Aimeleque. Cara, é verdade, ela tem, na mesa lá, tem pães que são oferecidos a Deus. E Davi lembrou, levou a renca dele para lá, sabendo que aquilo era errado. Ele fala para o Aimeleque, sacerdote, eu estou numa missão secreta. Será que você, e eu não vi sem nada, eu estou precisando de alimento. Será que você poderia dar o pão, os pães? Imagina o Aimeleque olhando o estado decadente, deplorável de Davi e seus amigos. Os caras estão passando mal de fome. A regra é clara, não pode comer. Quem pode comer é o sacerdote, apenas, a regra é clara. Mas Aimeleque, ele vai além do certo e do errado. Ele concede misericórdia. Ele permite que o Davi possa ter acesso a uma coisa que era exclusivo do sacerdote, era dele. Ele abre mão para dar ao Davi, mesmo sabendo que ele estava errado. Quer dizer que não vão quebrar a regra? Não, Davi não fez isso toda vez. Era uma ocasião isolada. Os discípulos estavam acolhendo uma situação isolada. Não era todo sábado que os caras faziam isso. São momentos isolados, não eram rotineiros. Aimeleque, ele viu Davi, mas ele não agiu criticando, ele não desaprovou, ele não julgou Davi. Ele só perguntou, por acaso, os
seus homens tiveram relações sexuais com uma mulher? Não, em campanha de não tem. Então tá bom. Então vocês podem comer esse pão. Interessante que esse fato, em 1 Samuel 22:10, diz assim: Aimeleque consultou o Senhor em favor de Davi. É uma coisa, né, interessante, né? Davi fez uma coisa errada, ele não podia fazer isso, ele liberou, e Aimeleque consulta a Deus ainda. Ele consulta em favor de Davi e também deu provisão e a espada de Golias para Davi. Olha só, qual é o ponto importante aqui, meus queridos? Aimeleque, o sacerdote, ele chegou a entender que a preservação da vida de Davi era muito mais importante do que qualquer regulamento cerimonial. Em suma, o sacerdote discerniu o espírito da lei e não apenas a letra da lei. A letra fala, não pode, mas o espírito não é isso, o espírito é trazer vida. Não é acabar com o cara, não é trazer peso, é aliviar. O espírito de tudo isso é descanso. Você que veio na casa de Deus é descanso, é alívio, para que você possa ter relação com Deus. Não é você fez errado, você fez isso, Deus está com raiva de você, você vai para o inferno. Não é isso. Essa não é a função da lei. A função da lei, sim, podemos dizer mais, é para que a pessoa possa ter acesso a Deus. E o Aimeleque descobriu isso. Ele teve esse entendimento, em vez de apontar. Imagine se o fariseu estivesse vivo naquela época e estava lá, né, Davi pediu para um fariseu. O cara ia levar pedrada. Nem existia mais o rei Davi. O cara ia matar. Essa história que nós lemos hoje sobre os discípulos do sábado, né? Essa história se repete em outros evangelhos, em Marcos, também em Mateus. Em Mateus 12:7, diz assim, Jesus, ele fala com os fariseus, ele dá a repreensão, e ele fala assim, se soubesse o que significa isso, desejo misericórdia, não sacrifício, não teria condenado inocentes. Vocês, com essas regras que não estavam na Bíblia, vocês condenaram muitas pessoas. E eu também te condeno. É o que Jesus está falando. A solução é que você possa ter misericórdia. O sacerdote Aimeleque concedeu a Davi misericórdia em vez de julgamento. Qual deveria ser a atitude correta dos fariseus perante a situação que os discípulos estavam lá? Ele olhou aquela cena. Qual seria talvez a atitude mais correta do fariseu quando eles viram Jesus, seu discípulo, no campo, comendo? Talvez a cena mais razoável seria isso. O fariseu assim, puxa, eu não vou com a cara de Jesus e dos discípulos. Eu não vou, não gosto deles. Mas eu sou um líder, eu sou responsável, espiritualmente falando, do povo de Israel. Eu preciso cuidar do povo de Deus para que eles possam ter paz, eles possam desfrutar com o relacionamento de Deus. Então, a atitude do fariseus perante a situação era assim, cara, eles também são filhos de Deus. Eu não vou permitir que eles façam coisa errada. Eu não vou deixar eles sobre a ira de Deus. Eu vou ajudar para que eles não fiquem na ira de Deus. Essa é a atitude correta. Não de julgamento, mas fazer com que ele não peque contra Deus. E qual seria a ação mais prática para que Jesus e os seus discípulos não tivessem que trabalhar? O fariseu, ele tinha que quebrar suas regras de 2.000 passos, chegar até Jesus, Jesus, eu quebrei minhas próprias regras, as minhas tradições, andei mais de 5.000 passos, para que
eu quero convidar você e os seus discípulos para comer em casa, porque eu já preparei a comida. É isso. Não é você fiscalizar se o cara está fazendo errado, certo ou errado. E quando você pegar que está fazendo certo ou errado, você esculachar o cara. E Jesus fala, você já usou toda a regra errada, você está esculachando aquela pessoa com regras totalmente desvirtuadas. Agora eu penso, quantas regras vocês usam? Qual é o seu sistema de valor para você julgar uma pessoa? Faz sentido o seu julgamento? Em base de que você critica, você julga as pessoas? Você diz que está certo, errado, baseado, qual é a sua referência? Meus queridos, sabe qual que é a nossa referência? O meu pecado, o meu desejo. Hoje, você fez coisa certa, amanhã a pessoa faz a mesma coisa, você fez errado. Qual a referência? É você. Nós somos seres relativos. Nosso humor muda. O nosso conceito muda todo dia. Imagina, né? Você nem sabe o que você sabe o que é certo. Mas o seu sentimento diz que está errado, o seu sentimento diz que está certo. E você vai usar essas bases para criticar as pessoas. Jesus fala, você é um hipócrita. Tá bom, vamos lá. Suponhamos que você tem um conceito. E você obriga esse conceito para a sua esposa, para o seu cônjuge, seu marido e com seus filhos. Tem que fazer, senão você é, né? Se a pessoa te obedecer, olha lá, eu peço a você, você critica, você tem que mudar o seu jeito de ser. Tá bom. Se a pessoa mudar, vamos lá, se o Taca obedecer, quem vai sair beneficiado? Eu. Quem vai sair no prejuízo? Taca. Porque ele se adequou ao meu padrão, ao meu sistema de valor. Isso vai aumentando cada vez mais. Cada vez mais, quando a pessoa mudar em função do seu sistema, a pessoa que sai no prejuízo é aquela pessoa que te obedece. Mas, amanhã, o seu sistema mudou. E aquela pessoa olha, mas você não disse que era assim? Não, agora já era. Agora é assim. Acabou. Não existe mais regra. Não existe mais regra na nossa vida. Não tem mais. Acabou. A nossa volatilidade, a nossa instabilidade quebra qualquer regra. Qualquer regra. E por que estou dizendo isso? Eu e você não temos direito de julgar ninguém. Ninguém. Porque as minhas regras não são regras sensatas, justas. São regras perenes que mudam de acordo com o meu humor. Por isso não faz sentido julgar. Por isso que caracteriza a hipocrisia cada vez que você critica alguém. Meus queridos, mas quando você demonstra misericórdia, é diferente. Você faz de tudo para que aquela pessoa não fale. Você ajuda a pessoa para que aquela pessoa não cometa um erro. Não é você isento. Faça você, se você não você é condenado. Não, você se dá o trabalho de deixar os seus conceitos, seus valores de lado para estar com a pessoa. Meus queridos, eu quero trazer isso para nossa família. Eu sei que vocês vêm sorrindo aqui, o casal, mas eu sei que a família não está bem. Não está. Está à beira do divórcio, porque vocês estão... O conceito que nós estamos vivendo é totalmente relativo. Você não tem nem pé nem cabeça. Meu marido é maluco, minha esposa é maluca. Meus filhos ainda, agora, muito mais malucos. Como é que a gente vai seguir regras tão abusivas,
regras do tipo, você vai apanhar. Por quê? Você jogou a bola, você não pegou com a mão direita. Você pegou, você vai apanhar. As regras não levam a nada. Porque nem você é capaz de cumprir. Como é que você vai exigir os outros a cumprir? Não dá. Quando é criança, a filha até ouve, porque medo de apanhar. Mas depois, você pode falar 50 mil vezes. Você acha que o cara vai ouvir? Nunca vai ouvir. Seu marido ouviu e mudou? Não vai mudar. Nem sua esposa vai mudar. Já falou a mesma coisa. Você. E você não mudou. E não vai mudar. Porque usamos regras totalmente desvirtuadas. Quando você ficar de birra com bode de alguém, só a hipocrisia vai aumentar. E 3 coisas que os fariseus saíram perdendo nessa história. Eles não puderam reconhecer o Filho de Deus, apesar de eles terem as regras que levam a Deus. Se eles tivessem regras justas, sensatas, biblicamente falando, eles iriam reconhecer Jesus, mas não foram capazes. Eles julgaram Jesus, chegaram até matar Jesus, o Filho de Deus. Olha só, quando você cai nesse piloto de julgamento, o que você é capaz de fazer? Você é capaz de matar alguém. Você é um inocente. O seu valor, você vai esculachar, deixar o cara lá, isolado do restante dos seus amigos, por causa do seu julgamento. Sua amiga deixar desprezado por causa do que você fica falando por trás. Você está acabando com a vida de um inocente. Sua filha é um inocente, seu filho é um inocente, seu marido, sua esposa é um inocente, que você está incriminando, usando um sistema de valores totalmente deturpado. Outra coisa que eles perderam nessa história, além de não reconhecer o Filho de Deus, eles eram ávidos de achar erro, eles não tinham misericórdia. E porque eles não tinham misericórdia, eles não obtiveram a misericórdia de Jesus. Cara, isso é pesado demais. É pesado demais. Quanto mais você criticar, Deus não vai ouvir você. Porque você é um hipócrita. Você finge ser um bonzinho comigo, mas com os outros você faz tudo errado. Toda vez que Deus criticar, Deus não vai olhar você com os olhos de misericórdia, mas de julgamento. Ah, é? Vou usar suas regras. Ah, é? É assim que você vai agir com os outros? Então eu vou. E aí? Como é que você vai sair dessa situação? Pessoal, troque o julgamento pela misericórdia. Para que Deus possa olhar a minha e a sua vida com os olhos de misericórdia. Pelo amor de Deus. Falta de tempo, preciso remir. Eu vou direto para oração. Eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos. Meus queridos, Deus deu uma esposa, Deus deu um marido, Deus deu filhos e pais e irmãos, uma família. Deus deu à igreja para que nós possamos achar descanso. Você consegue achar descanso na sua casa, no seu lar? Se não, tem algo muito errado, muito errado. Não é, cara, meu descanso é fora de casa, com meus amigos. Eu tenho pavor de estar junto com a minha esposa megera, só fala de problema. Eu tenho pavor, meu marido lá, eu não aguento ele na minha frente, só faz coisa, não faz nada. Pessoal, essas palavras são, na verdade, maldições. Vamos abençoar.
o meu marido, a minha esposa. Sabe por quê? Não porque você é bom, ou porque ele é bom. Porque nós todos somos ruins e nós precisamos um do outro. Nós precisamos, é isso. Deus criou a nossa família dessa maneira, para que você possa contar um com o outro. Você possa contar com seu filho. Por isso, a partir de hoje, deixe a crítica, deixe o julgamento. Você precisa enxergar além do certo e do errado. Gostaria que eu e você pudéssemos olhar a nossa família com os olhos de misericórdia. Queridos, primeira coisa que você possa refletir é isso. Examine se as suas críticas têm fundamento bíblico ou não. Você critica base em qual fundamento? Primeiro avalie. Se a sua crítica está baseada em sentimentos, então não verbalize, não critique, cala a tua boca. Porque cada vez que você verbalizar, essa maldição vai se cumprir na sua vida e na vida do nosso cônjuge, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos irmãos. Não verbalize. Segundo lugar, caso você tenha um fundamento bíblico, minha esposa, meu marido, meus filhos não estão valorizando a palavra de Deus. Segunda coisa, então tome muito cuidado quando você vai usar a palavra de Deus. Não se aproprie pensando que você é o santo, senão você vai virar um fariseu. Não jogue a palavra de Deus. A palavra diz, você não faz nada do que a palavra de Deus. Não, não faça isso. Não jogue a palavra de Deus contra o seu cônjuge, contra os seus filhos. Não vomite. Porque toda vez que você usar a palavra de Deus para julgar o nosso cônjuge, saiba que o seu cônjuge vai mandar mais 3 erros fundamentados na palavra que você também está errado. Então, não é palavra contra palavra, não é guerra, meus filhos, meus queridos. No nosso lar, sabe o que precisa prevalecer? Misericórdia. Precisa ter uma atitude de humildade. Sabe quando você vê um erro do meu filho, quando você vê um erro, um lapso do seu cônjuge, a nossa atitude deve ser assim: minha querida, me perdoa porque você está desse jeito, porque eu sou uma pessoa limitada por causa das minhas falhas. Reconheça quem você é primeiro perante a Deus. Mostra para seu cônjuge que você não é capaz. Não é que você vai perder a autoridade. Você vai olhar no coração e ela vai perceber que você também é um ser limitado, como é. Eu também estou machucado, como você também está machucado. É isso que nós queremos chegar diante de Deus, estamos iguais. Você não é melhor do que eu, você não é pior do que eu, nós somos iguais. É por isso que nós precisamos somar as forças. Então, a próxima vez que você for falar assim, eu sou falho, minha querida, eu sou falho, meu filho. Vamos superar essa questão juntos. Eu preciso da sua ajuda. Troque a crítica e dê lugar à misericórdia. Se tome na posição junto. Vamos junto. Vamos juntos. Faça a sua oração.